Bem-vindos a mais um episódio do Deals com Gonçalo Almeida. Hoje temos connosco o Pedro Sanches, CEO da Noronha Sanches. Pedro, obrigado por teres aceito o convite. É muito gosto ter-te aqui hoje e acho que vai ser uma conversa muito interessante. Muito obrigado eu pelo convite e espero corresponder às expectativas e conseguir responder a tudo. Acho que sim. Boa. Então, queres começar logo pelo início, contar um bocadinho quem não te conhece, quem é que é o Pedro, o que é que o Pedro fez no passado e como é que foi crescer no meio de uma família como os Noronha Sanches? Muito bem, portanto o meu nome é Pedro, sou engenheiro civil, comecei a minha carreira na Teixeira do Arte, sou a quarta geração de empreendedores e de promotores imobiliários, portanto desde pequenino que sinto o que é que são as dores e os desafios de um empreendedor e especificamente de um promotor imobiliário, que eu acho que são um bocadinho acrescidos. Há cerca de 40 anos o meu pai começou a trabalhar com o meu avô e criou a Noronha Sanches, como a marca que conhece, que hoje é conhecida na parte de desenvolvimento imobiliário de luxo em Cascais, focou-se um bocadinho naquele concelho, e há em cerca de 2018 eu juntei-me também à equipa. Basicamente o meu percurso eu tinha um sonho de fazer um arranha-céus, comecei a trabalhar na Teixeira do Arte, esse sonho fez-me mandar currículos para Brasil e para os Estados Unidos, acabei a ir para o Brasil, para São Paulo, fiquei responsável por um empreendimento muito grande lá, eram cerca de 600 mil metros quadrados, e depois fui fazer um MBA financeiro e voltei para cá e comecei a trabalhar na Noronha Sanches. A Noronha Sanches antes era uma promotora imobiliária familiar um bocadinho mais pequenina. Hoje nós, com a minha entrada, fizemos uma alteração um bocadinho de paradigma, em que até à minha entrada basicamente a Noronha Sanches investia o seu capital e fazia projeto a projeto, e hoje nós separámos um bocadinho o que é a agenda da família em termos de objetivos, vontades e retornos e a agenda da empresa. Profissionalizámos um bocadinho mais a empresa para ser atrativa a investidores investirem connosco, e portanto hoje trabalhamos muito com capital alheio proveniente de investidores diretamente em projetos ou através de um fundo que nós criámos e através do qual um investidor, se calhar sem investir muito capital, consegue estar exposto a muitos projetos nossos de uma vez. Portanto, neste caso o fundo tem 7 projetos que são geridos todos integralmente por nós. Claro. Portanto, é isto. Então, e o que é que mais te marcou quando passaste do Brasil para voltar a trabalhar cá em Portugal? Bom, na realidade foi um acidente de percurso. Eu no Brasil estava numa estrutura muito grande, estava responsável por um PNL que tinha 1.800 pessoas a trabalhar, portanto é uma realidade completamente diferente. Fui exposto a desafios e problemas que nunca imaginei cá em Portugal. Aliás tive várias cenas com sindicatos de construção civil num projeto daqueles, enfim, uma cultura completamente diferente. E quando vim para Portugal foi uma realidade diferente. Aprendi com o meu pai muito que era o cliente de alto padrão, o que era o produto de alto padrão. O meu pai sempre disse que para ele construía como se fosse para ele, construía com alma. E eu agarrei um bocadinho nisso, que é um bocadinho diferente da realidade que eu estava habituado ali a fazer em massa. Claro. E acho que é um modelo que nós nos encaixamos muito bem. Portanto, nós neste momento construímos, apesar de fazermos as decisões todas com muita racionalidade e sem emoção, construímos produtos que geram muitas emoções nos nossos clientes e que se tornam uma espécie do Kit Kat junto à caixa registradora, certo, que é altamente irresistível e torna uma compra um ato impulsivo. E essa acho que foi a principal diferença do modelo que acabamos por... Então, mas se calhar pegando um bocadinho aí, como é que vocês criam essas emoções no cliente? Olha, eu costumo dizer que nós temos uma particularidade relativamente a vários promotores que estão no mercado. O facto de termos 40 anos de história faz com que, e eu sempre fui muito exposto à resolução de problemas de engenharia civil, e sou engenheiro civil de background. Portanto, no final do dia acabamos por ter aquela
maneira antiga de tratar dos problemas, somos um bocadinho artesãos de cada projeto, e ao mesmo tempo temos aquilo que eu acho que é a aptidão que os atuais promotores não têm tanto, não têm um conhecimento tão profundo sobre a engenharia civil. Acho que os novos promotores são muito mais financeiros do que os anteriores, que acabaram por ser um bocadinho... houve um filtro nas crises económicas que acabou por selecionar alguns promotores que acabaram por ficar. E esses promotores que acabaram por ficar, eu acho que não têm um conhecimento financeiro tão profundo como os atuais. E acho que nós acabamos por ser um bocadinho o mix destas duas valências, e acabamos por atuar um bocadinho como artesãos dos nossos produtos. E portanto temos um cuidado com a imagem, uma curadoria com a imagem de cada produto, e procuramos definir tipologias que, apesar de serem affordable para os clientes do determinado segmento, têm que proporcionar um conforto e uma vivência no dia-a-dia acima de tudo. Isto é uma aprendizagem que também trouxe muito do Brasil. A arquitetura brasileira promove muito o contacto com o interior e com o exterior, que eu acho que há uns anos atrás era muito pouco promovida. Sim. Nós vemos, as construções dos anos 90, dos anos 80, anos 70, promoviam um pouco as varandas, a utilização das varandas, e que ainda hoje não é plena, a meu ver, cada vez está a ser mais promovida, e nós promovemos muito esse jogo entre o interior e o exterior, o prolongamento do interior para o exterior, e nós promovemos muito isso. E depois todos os acabamentos vão ao detalhe, vamos ao detalhe dos acabamentos, como às vezes somos um parceiro um bocado... acho que fácil de lidar, mas muito interveniente para os arquitetos, mas acho que é um trabalho de equipa que no final acaba por trazer muita experiência também do nosso pós-venda, da nossa relação com o cliente. Nós fazemos inquéritos aos clientes a seguir aos empreendimentos para perceber o que é que eles mais gostam e o que é que eles menos gostam da casa que obtiveram. E tipicamente esses inquéritos até são feitos em casa dos clientes para nós percebermos como é que os clientes pensaram a decoração da casa, certo, onde vão viver, e para nós depois conseguirmos nos próximos projetos reproduzir aquilo que foi o melhor que eles tiraram do projeto e não repetir aquilo que foi o pior que eles tiraram do projeto, porque há sempre coisas menos boas, não é? Sim. Sim. E a decoração vocês deixam totalmente a cargo deles ou já tem alguma... Depende dos projetos. Nós, portanto, a Noronha Sanches atualmente atua em 2 segmentos. No futuro haverá de ampliar esse escopo, mas neste momento nós fazemos essencialmente residencial e turístico. Sim. Nas licenças puramente residenciais nós deixamos a decoração toda a cargo do cliente, fazemos o equipamento das cozinhas e as cozinhas ficam terminadas, mas é o padrão do que se faz no residencial. No turístico, seja ele empreendimentos turísticos de cariz residencial, sejam eles hoteleiros, nós contratamos designers de interiores e junto com eles fazemos uma curadoria interna e da parte interior e acabamos por fornecer a decoração. Fazemos parcerias com entidades muito do norte, não sei se já agora aproveito para promover o nosso país, o melhor da decoração no mundo. Sim. Não sei se tens noção, mas é produzido em Portugal. Sim. E portanto nós não vamos mais longe e produzimos também em Portugal. Exato. Portanto, fazemos isso. E um bocadinho ainda do teu percurso, tu sempre soubeste que imobiliário era o que tu querias seguir? Eu sou o homem do botão, na realidade. Eu comecei por gestão de projeto na Teixeira Duarte e adorava o que fazia. Depois migrei para a obra, trabalhei na Odebrecht e foi onde fiquei exposto a um painel muito grande. Nós ali até fazíamos incorporação, construção, portanto era uma coisa que misturava os 2 papéis. E depois migrei muito para as finanças. O meu perfil hoje em dia é muito financeiro, mas nada me tira 1 a 2 visitas por mês a cada obra para ir discutir os detalhes do parafuso. Aliás, quando o carpinteiro entra em obra, a primeira reunião eu estou lá, quando o serralheiro entra em obra, a primeira reunião eu estou lá, apenas para ter a certeza que a qualidade se mantém, e eu acho que isso é um cuidado, porque no final do dia o nosso Excel pode funcionar, o nosso cliente investidor pode ficar contente com a TIR, mas se nós quisermos perpetuar a vida da empresa e eu, sobretudo, eu trabalho para um legado, nós temos que garantir qualidade e somos completamente obcecados com a qualidade que entregamos aos clientes, apesar de que às vezes acontece haver pós-venda e de facto nós estamos a viver um momento em que há uma falta de mão de obra brutal, há
há uma burocracia nas obras excessiva e que estimula muito que as fiscalizações e as direções da obra passem muito tempo no contentor em vez de ser na obra. Eu fico nervoso quando vejo um contentor cheio e a obra vazia de técnicos, porque acho que a qualidade não é bem assegurada nessa forma e acho que não deve haver muita burocracia para instalar um tubo. Acho que é uma coisa que já foi bem mais simples e a tecnologia e os processos têm que nos ajudar a simplificar e não a complicar. E eu acho que hoje em dia se complica muito nas obras e acaba por o produto final, por vezes, é vítima disso e o nosso trabalho é não deixar que isso aconteça. Claro. Sim. Então tu ainda tens, quer dizer, tens um pé sempre na obra e para garantir que o que se faz no Excel e efetivamente se traduz. Apesar de que eu tenho uma equipa de obra muito inteligente e nós temos um gestor de projeto dedicado a cada 2 projetos e, portanto, temos muitos olhos postos na obra de técnicos competentes. Agora, o que acontece às vezes é que cada um tem a sua mania e nós, como sou cá por ser um bocadinho a imagem do projeto e quem dá a resposta pelo projeto junto dos clientes e junto dos investidores, eu tenho a preocupação de ter a certeza que o projeto corre um bocadinho como nós imaginamos. E eu sou um bocadinho emocional com os projetos. Gosto mesmo que o cliente, quando chega a uma laje e visita um projeto, se imagina beber um gin tónico na futura varanda, até para desviar outro tipo de conversas como preços, condições de pagamento, acabam por ser secundários. Quando a pessoa se apaixona pelo projeto, a conversa é outra, nem se fala sobre isso. E nós, cada projeto que temos ali um conjunto de Picassos que queremos vender. E tem que ser vendido com a mesma emoção que uma pessoa compra arte ou compra algo que se apaixona e, portanto, estamos num segmento que é isso que pede. Depois a exigência também é maior e nós temos que estar cá para responder e, portanto, temos que estar cá na produção também. Sem dúvida. E duas perguntas. O que é que tu achas do que aprendeste com a geração anterior? Tu falavas que a Noronha Sanches abriu aqui um novo caminho de profissionalização, uma empresa em que abriram o capital a investidores. O que é que tu achas que trouxeste da geração anterior para este novo projeto, esta nova parte da Noronha Sanches e o que é que tu tentas preservar na tua forma de trabalhar hoje em dia? Eu tenho várias aprendizagens. Acho que com o meu avô aprendi que, por exemplo, as parcerias são fundamentais. O meu avô foi um empreendedor incrível em várias áreas e ele fazia muitas parcerias com toda a gente. Aliás, o imobiliário para ele era um mundo de parcerias. Ele fazia parcerias com vários engenheiros. Com o meu pai e com a Noronha Sanches, como ela era, sobretudo aprendi a atenção ao detalhe na parte de engenharia. Isso é de facto uma coisa que nós temos e a lidar, eu acho que a abordagem aos problemas, se calhar a abordagem atrevida a resolução de alguns problemas, porque eu acho que a maior parte dos promotores imobiliários às vezes faz grandes apostas, e ainda bem, porque o imobiliário precisa de empreendedores que arrisquem, mas nós estamos a viver um ciclo demasiado não, mas curiosamente longo, de bons retornos, de crescimento do mercado e tudo mais. E os promotores imobiliários mais antigos tiveram as experiências de várias crises em que, de repente, houve uma secura nas vendas e isso faz com que tenham uma abordagem, mesmo ao próprio business plan, um bocadinho mais conservadora e uma abordagem na resolução de problemas talvez mais calma e mais ponderada na resolução dos próprios problemas. Eu nunca mais me hei de esquecer que no primeiro ou no segundo Club Deal que fiz, porque nós migrámos para Club Deals e depois é que montámos o fundo, que foi o Marinha Prime, que é um projeto até desenvolvido em conjunto com a Habitat. Nós fizemos a primeira venda em finais de fevereiro, tínhamos uma dívida grande no projeto para gerir e dia 12 de março veio o Covid e era um projeto que não dava para vender nas imagens, era um projeto que a pessoa tinha que sentir, porque os preços que estavam a ser praticados, a pessoa tinha que sentir aquela envolvência com o Golfo e aquilo foi bastante complicado de gerir. O banco não nos fazia libertações porque nós não tínhamos vendas e nós não conseguíamos avançar com a obra e também não a queríamos parar. Então foi ali uma gestão delicada e uma abordagem, um primeiro problema de ver o que é que
o que é um banco numa situação difícil, ver o que é a situação difícil. Infelizmente o banco depois foi parceiro connosco, nós tivemos que contornar aquela situação, enfim, não parámos a obra, mas concentrámos todos os esforços num aprendimento, numa moradia modelo. Claro. E quando houve o primeiro fim de lockdown, os clientes visitaram a primeira moradia modelo e então tivemos vendas e conseguimos recuperar, mas houve ali uns 6, 7 meses, 8 meses de aperto muito complicados de gerir, e isso é uma resiliência que eu trago da família e da Noronha Sanches, bem como a cultura. Eu acho que a cultura familiar é uma coisa que as empresas puramente profissionais não têm, e acho que é uma benesse que as empresas familiares têm. Nós olhamos a longo prazo e tratamos das pessoas de uma forma familiar. As pessoas que lá trabalham hoje, mesmo que não tenham laços familiares com a família, têm laços afetivos com a família que são muito fortes e que permitem também atravessar os maus momentos de uma forma completamente diferente. Sem dúvida, e acho que depois também, quer dizer, a mentalidade para ti estás a trabalhar para o teu legado, que é um legado já de família com várias gerações, tem um peso diferente do que um fundo de capital de risco que eventualmente pode sacrificar ali um bocadinho mais lá à frente, ou melhor, pode sacrificar mais lá à frente para ter um bocadinho de retorno mais agora, não é? E a ti tem de ser o inverso. Eu sempre fui assim, por acaso, mesmo trabalhando nas outras empresas, eu sempre me foquei no objetivo a que me propus, mas eu acho que isso é muito importante até para as gerações mais novas que nós vemos, e acho que é facto, não vou aqui dizer nenhuma novidade, mas eu acho que nas gerações mais novas nós vemos que o fator compromisso é um fator que existe com muito menos força do que existia antes. As pessoas antes eram muito mais comprometidas com os locais de trabalho, e aí a cultura da família e a cultura da empresa pesa bastante. Aliás, nós neste momento estamos a trabalhar mesmo com uma pessoa externa para tentar beber um bocadinho o que eram os valores da família, o que é a missão da família, o que é a visão da família, e tentar pôr isso por escrito para que todas as pessoas que trabalhem connosco, que de forma informal já são um bocadinho embaixadores desta forma de vida e de estar, sejam de uma forma um bocadinho mais formal e que haja uma cultura única, que toda a gente, mesmo que não tenha uma cátedra para seguir em todas as decisões do dia-a-dia, tenham uma visão comum e uma missão comum, porque eu acho que é a única forma de nós conseguirmos delegar responsabilidades verdadeiramente a colaboradores, é que esses colaboradores estejam 100% alinhados com a nossa cultura, porque nós não vamos estar lá para dar palminhas nas costas em todas as decisões que eles tomem, e nós temos que ter também, assumir o risco, quando selecionamos um novo colaborador, que mais vale uma má decisão do que uma indecisão. Exatamente. E mais vale feito do que perfeito às vezes, portanto a cultura é fundamental para mitigar os riscos e os erros sem dúvida, nessas relações. Sem dúvida. Eu acho que isso é crítico. Na verdade, eu acho que cultura vai ser sempre o pilar principal de qualquer empresa para conseguir prolongar no tempo, não é? Mas eu acho que ainda há muitas empresas que não, como não é uma coisa que nós consigamos tangível do ponto de vista de retorno direto, ainda vejo muitas empresas que não ligam a isso. Nós próprios não ligamos à marca em si, à cultura em si nos últimos anos, e estamos a perceber-nos que a marca é o nosso maior ativo e que a cultura e as pessoas, não existe marca sem a cultura e sem as pessoas, e portanto nós temos que mesmo que apostar nisso, de forma, e estamos a fazê-lo de forma determinante. Sem dúvida. E na tua visão, e quando tu idealizas um projeto da Noronha Sanches, quais é que são aquelas qualidades chaves do projeto que não podes escurar? Bem, nós temos um critério de seleção bastante apertado. Há 2 anos tivemos 84 análises para uma escolha. No ano passado adquirimos 6 imóveis e eu acho que vimos 140. E portanto o primeiro crivo é a localização. Localização é a chave em todo lado. Somos um bocadinho agnósticos à geografia, portanto desde que tenhamos o melhor projeto, ou consideremos que temos um excelente projeto apaixonante ou uma excelente localização, entramos em qualquer geografia, e temos que perceber que o projeto reúne as características necessárias para fazer algo
que seja emocionalmente envolvente. Eu costumo dizer que nós não estamos no alto luxo, até porque eu acho que ele só agora começa a existir em Portugal, ou no premium. Fazemos sempre coisas com muita qualidade, mas o nosso espaço é naqueles projetos que nós acreditamos que vão ser apaixonantes para as pessoas. Certo. Portanto, o projeto tem que ter essas características. Ou é um projeto de gavete numa localização muito boa, ou é um projeto com uma vista de mar numa localização menos conhecida, mas também incrível. E no final do dia somos um bocadinho abertos às geografias. Claro que para ir investir numa geografia diferente, nós temos que ter uns retornos que ajustem esse risco, não é? Claro. E, portanto, procuramos que haja esse ajuste. Por exemplo, nós recentemente, há um ano, também em parceria com outro promotor, decidimos arriscar em Gaia. E vamos fazer lá um projeto que é um mix entre hotel, que vai ser com uma cadeia, ainda não é público, portanto não quero aqui comunicar, mas com uma cadeia que é top 5 de hotéis de luxo a nível mundial, uma cadeia americana, e que vai ter 80 apartamentos. Quer dizer, nós estamos a apostar numa região que para nós é nova, que tem um ajuste nesse risco, e que de facto só apostamos porque é completamente apaixonante a localização e o projeto que estamos a desenvolver. Claro. Senão saía um bocadinho do nosso ADN, que não somos se calhar tão bons a fazer como esta parte. Claro. E em termos do projeto em si, há alguma coisa que os vossos projetos têm como identidade Noronha Sanches que não falha? Para os investidores portanto nós só investimos em projetos que tenham retornos acima de 20% TIR net. Exato. E 1.8 vezes o múltiplo, portanto abaixo disso tipicamente não investimos. Sim. E depois é um bocadinho o conjunto destes fatores, ou seja, é a localização, curadoria e um produto ajustado àquilo que nós acreditamos que vai ser apaixonante para o cliente. Nós o que queremos mesmo, e às vezes até quando nós, por exemplo, fizemos um projeto turístico em que o objetivo era que os clientes tivessem uma boa rentabilidade no projeto, e os clientes compraram e de facto não nos entregam a exploração porque adoram lá estar. Okay. E isso, para nós, enquanto negócio, o operador que nós também somos e operamos alguns hotéis e apart-hotéis, é um mau negócio, mas por outro lado é a melhor coisa que podemos ter, porque no final do dia quer dizer que os clientes se sentem bem naquilo que compraram e portanto valorizam o ativo, se calhar a um valor superior àquilo que era a yield expectável que eles podiam tirar da rentabilidade que tinham, e isso para nós é a chave. Nós trabalhamos para o resultado final no cliente. Isso é o reconhecimento que a emoção funcionou de tal maneira que não queres ir de lá. Exatamente. E a emoção traz-nos retornos, os retornos trazem os investidores, fazem com que os investidores sejam contentes. Exato. E os investidores contentes repetem. Portanto, o meu objetivo é tornar-me amigo de longa data de qualquer investidor que investe comigo, que é o que eu tenho tido. Claro. A sorte que temos tido é que os investidores hoje em dia não são meros financeiros que nos põem o dinheiro e esperam um retorno. Nós vamos tendo bastantes reuniões informais e isso é a maior gratidão que nós podemos ter, é que são pessoas que acreditam em nós e querem repetir connosco em novos projetos. Isso é crítico, não é? É ótimo. Mas senão depois também fica difícil comprar novos projetos. Claro. Não, mas graças a Deus tem corrido bem nesse aspecto. E como é que foi esse novo processo de trazer novas práticas de gestão e implementar novos estándares numa empresa com tanta história? Vamos lá ver, as empresas imobiliárias, principalmente em Portugal, que viveram as mais antigas, que viveram várias crises, são estruturas em Portugal. O típico promotor imobiliário português não tem uma equipa muito extensa, portanto acaba por ser uma gestão mais dependente da própria administração, diria assim. No nosso caso, a equipa nunca aumentou muito e, portanto, nós fizemos mesmo com a minha entrada um plano de sucessão na medida em que o meu pai estava a querer privilegiar o tempo dele noutras lógicas. Claro. Hoje em dia é diácono e dedica o tempo noutras tarefas que não tantas profissionais, também tem outros negócios, mas dedica mais a outras áreas. E ainda por cima beneficiamos de consultoria gratuita, o que é ótimo. Claro, portanto, é perfeito. Mas, basicamente, com essa transmissão houve novos processos que entraram, naturalmente, porque acaba por haver uma pessoa-chave nova à frente dos negócios. E
O que para nós era importante é que quando nós temos um fundador de uma empresa, a contabilidade da empresa e a contabilidade do fundador acaba por se misturar. Mas para as coisas funcionarem bem no longo prazo, essa agenda e essa contabilidade têm que ter uma separação clara. Claro. E, portanto, a melhor forma de criar procedimentos rigorosos e procedimentos formais e procedimentos profissionais é trazer gente de fora, que nos vai pedir contas. Claro. E, portanto, essa foi a melhor forma de nós conseguirmos profissionalizar a empresa, que ainda é um processo, eu acho que vai ser um processo por muitos mais anos, Claro. porque nós cada vez mais temos que nos preparar para acomodar os estándares do mercado e não os estándares internos, porque se acomodarmos os estándares do mercado e se formos atrativos para investidores alheios à nossa família, então a família também vai se sentir estimulada a investir na empresa, não é? Claro, Portanto, a nossa gestão tem sido um bocadinho por aí. E era também uma forma de escalar, porque o imobiliário em Portugal é um negócio de capex intensivo. Nós aproveitámos uma onda de entrada de investidores em Portugal, até pelos mecanismos que o Estado criou, e, portanto, basicamente não fazia muito sentido nós estarmos a investir muito mais em muito mais projetos, mas fazia muito mais sentido em nós partilharmos o risco e o retorno com outros investidores e conseguirmos passar de 2 projetos em simultâneo para, neste momento estamos com 10 projetos em simultâneo, estamos a gerir talvez 20 vezes mais, ou 10 vezes mais do que nós tínhamos em investimento contínuo na empresa, e, portanto, isso faz com que a empresa tenha uma outra robustez, claro. não é? Tenha outras responsabilidades também, porque tem que dar contas a estes investidores, mas neste momento nós estamos a gerir investimentos na ordem quase dos 300 milhões, estamos a chegar aos 300 milhões, o que para nós são números que nós não trabalhávamos, e, portanto, só é possível com esta simbiose e parceria com investidores externos. Sim, sem dúvida. Boa. E esse tem sido o grande salto e estamos com ambições de continuá-lo. Claro. Portanto, estamos abertos a mais novos investidores que a Arbor nos possa trazer para investir tanto diretamente como através do nosso fundo, que é o veículo que temos mais utilizado para investimento nos nossos projetos. Agora que está a correr bem é acelerar, não? É acelerar e criar novos veículos. Exatamente. Até porque projetos vocês têm análise bastante, não é? Nós temos muitos em análise, há uns que nós não nos atiramos, às vezes por capacidade financeira, por falta de capacidade financeira imediata, porque o imobiliário, as transações imobiliárias são longas também. Hoje em dia os vendedores sentem-se na posse de uma coisa, às vezes acham que têm a última Coca-Cola do deserto. Portanto, as aquisições são complexas. Eu acho que nós temos sido bastante criativos para conseguir conciliar as vontades dos vendedores, mas isso, a consequência direta é que as transações não são imediatas, e às vezes nós não temos o dinheiro e temos o projeto, e às vezes não temos o projeto e temos o dinheiro. Claro. Portanto, a forma de conseguir acelerar e encurtar este processo foi juntar capital num fundo em que as aquisições são muito mais céleres, e portanto isso tem ajudado. Às vezes, não tendo o dinheiro todo, vamos a parceiros, outros promotores, outras vezes vamos buscar a fundos institucionais e vemos também as vontades, só que os fundos institucionais também querem os riscos todos mitigados e, portanto, cozer às vezes todas estas vontades é difícil, e por isso acho que o fundo tem respondido bem a essas lacunas às vezes. Sim, e os projetos, inclusive aqueles que vocês já terminaram e estão um curso ongoing, estão com retornos bastante acima do esperado, não é? É verdade, nós temos tido, e isso também eu acho que também é talvez um NDA que nós trazemos da família, somos um bocadinho mais conservadores, portanto nós chegamos ali aos 20 e tais, que é a nossa meta mínima, e também não queremos embandeirar em arco, e temos tido, o mercado tem sido simpático connosco, e nós nos projetos que temos em ongoing e os que temos entregues, exceção talvez no Covid, porque prolongou um bocadinho a duração dos nossos projetos, nós temos entregue projetos acima dos underwritings. E temos tido um sucesso de vendas espetacular, porque às vezes nós até nem abrimos vendas e já temos mais leads do que apartamentos. Temos tido uma gestão muito acho que muito particular nas nossas vendas. Nós não publicamos preços no mercado, tipicamente, e vamos gerindo interesse a interesse,
e, por exemplo, posso dar um exemplo em Caxias, que nós temos 35 unidades em desenvolvimento, ainda nem terminamos a estrutura, faltam vender 5, e tem sido um sucesso de procura inacreditável, e nós não fazemos descontos, não temos nada muito publicado, e tem sido os clientes a vir atrás de nós, e tem sido fantástico. Uma grande plataforma. O Estoril também, faltam vender 9 em 31, e as vendas estão muito mais rápidas e muito mais atrativas do que aquilo que nós tínhamos planeado, e portanto acho que tudo isso tem contribuído também para que nós estejamos otimistas para novos projetos. Claro. E por isso temos fechado novos projetos e vamos ter mais 3 lançamentos até o final do ano, portanto. É? Sim. Um em Belém, um no Estoril e um na Rua Castilho. Boa, vais fazer, eu não te sabia. É um projeto mais recente que finalmente vai voltar a andar para a frente, na Rua Castilho, um bocadinho entre o prédio da Vanguarda e o prédio do Crédito Agrícola Antigo. Ali vamos fazer ali 11 unidades de alto padrão. Perfeito. E pronto, e vamos lançar também muito engraçado. Em breve. Boa. E em termos dos empreendimentos, de todos os que já fizeste e a família já fez, qual é que foram aqueles que te marcaram mais ou que deram mais prazer de desenvolver? Eu acho que cada empreendimento é uma história, sinceramente. Eu acho que nós temos temos vários casos de sucesso. Por exemplo, o Varandas de Mozart foi um projeto que eu ainda não estava na equipa, mas até ajudei nas vendas em São Paulo na altura. Que foi um projeto que foi desenvolvido em plena crise financeira e que foi todo vendido antes de terminar a obra a preços na altura recorde, e isso foi um reconhecimento grande por parte do mercado. Na altura ainda não se falava muito do cliente estrangeiro e nós vendemos tudo a clientes estrangeiros e com nenhuma nacionalidade repetida, portanto tivemos ali um caso interessante. Acho que o Marinha Prime também foi um caso interessante, porque apostámos num projeto que foi a leilão e os promotores não estavam a dar o devido valor a uma licença turística, e nós fomos bastante oportunísticos nisso, e foi um projeto que acabou a ser um sucesso. No final de tudo, para os retornos dos investidores, acho que acabou por ser um bom sucesso. Até, aliás, foi reconhecido por isso. Foi os nossos primeiros prémios, nós nunca nos tínhamos candidato a prémio nenhum, em que a CIL e o jornal Construir também atribuíram o melhor prémio de empreendimento turístico, e, portanto também foi marcante. E acho que estes dois que estão em desenvolvimento também são marcantes pelas características deles. Eu acho que são verdadeiramente inovadores, e acho que o mercado está a reconhecer isso, porque as vendas falam por si. Claro. E portanto eu acho que eu costumo dizer que o novo projeto é o melhor projeto que nós desenvolvemos, claro. Porque aprendemos com os outros, e portanto eu estou sempre na esperança que o novo projeto seja sempre o melhor. E acho que este Gaia também é um projeto que conto com uma grande expectativa, porque acho que vamos elevar a fasquia do mercado com a entrada desta cadeia, que vai ser muito exigente, e estamos a fazer de facto um projeto que não existe em Portugal, e ainda não abrimos muito, mas de facto estamos a fazer uma coisa completamente especial, e acho que isso também vai ser reconhecido nas vendas. Boa. E agora, curiosidade, os teus clientes têm sido mais ou menos, ou seja, que tipo de clientes é que tem sido o teu cliente final, em termos de nacionalidades? Nós temos um único cliente comum a todos os projetos, que é o cliente que já nos comprou noutros projetos. Ou seja, o cliente que já nos comprou noutros projetos é tipicamente o primeiro cliente a comprar nos novos. Certo. Nós temos uma taxa de recompras de clientes por variados motivos muito grande. Clientes que de repente estão à procura de casas para os filhos e somos os primeiros players a ser contactados. Clientes que querem reinvestir o seu capital porque fizeram uma venda boa e então querem investir connosco. Clientes que moraram nos nossos apartamentos, que querem um downsizing, nós temos muito isto, e procuram-nos como primeira opção e só querem os nossos empreendimentos. Temos muito este cliente, e este é o único que é comum a todos os empreendimentos. Depois, dependendo da geografia, varia um bocadinho a categoria dos clientes. O nosso cliente é um cliente que não é jovem, tipicamente, porque os preços que praticamos também são mais difíceis de alcançar para clientes jovens, se bem que começamos a ter surpresas, começamos a ter clientes na faixa dos 30 anos a comprarem casas acima de 3 milhões de euros. E portanto, começamos ou seja, a idade do cliente está a mudar um bocadinho.
Agora, geografia depende. Em Cascais temos sempre uma grande presença de nórdicos e de brasileiros. Em Lisboa temos uma grande presença de franceses. Começamos a ter muitos americanos no nosso produto também. E os portugueses são sempre clientes muito presentes. Ou seja, às vezes não são maioritários, mas nunca temos menos do que 40%. No Estoril, agora no Golfo do Estoril, nós temos mais de 50% de clientes portugueses. Em Caxias, temos talvez 90% de clientes portugueses. E, portanto, os portugueses são sempre clientes muito presentes. Se cá na Quinta da Marinha tínhamos 35% de portugueses, mas continuam muito presentes. Sim, sem dúvida. Boa. E em termos do mercado atual, como é que tu estás a ver o mercado e quais é que sentes que são os principais riscos e oportunidades que um promotor tem neste momento? Vamos lá ver, eu acho que a oportunidade são os fundamentais dos números da habitação que todos os players falam, são inequívocos, que há um gap enorme, primeiro pela reorganização familiar que houve em Portugal nos últimos 20 anos. Nós tínhamos umas famílias organizadas em 3,4 pessoas por família e hoje temos 2,1, portanto isso faz com que necessariamente haja uma necessidade de mais casas, mais 30% ou 40% das casas, mas menores, ligeiramente menores. Eu acho que a fisionomia da casa mudou um bocadinho. Por outro lado, no meu mercado, as casas pedem-se um bocadinho maiores, ou seja, os clientes que se calhar só um casal quer 3 quartos e quer 3 quartos com 200 metros ou com 180 metros e não com o típico T3 de 130, 150, em algumas geografias. Noutras geografias, se calhar um bocadinho mais pequenas, mas, portanto, a procura existe. E a oferta não consegue acompanhar porque Portugal tem um problema, talvez de PDM temos uma lei, que é a lei dos 45 graus, que não nos permite construir em altura. E, portanto, como não permite construir em altura, faz com que nós não consigamos construir em escala. O investidor, quando investe num terreno, tem sempre um ciclo de 4 ou 5 anos naquele terreno. E como não consegue construir 50 andares, só consegue construir 6, 7, 10, fora raras exceções, nós temos sempre uma escala um bocadinho limitada. O que nos leva a 2 fenómenos. Leva-nos a um fenómeno de que a construção não é tão eficiente e, portanto, acaba por ser um bocadinho mais cara. E leva a outro fenómeno que é nós não conseguimos combater este fenómeno da escassez de oferta com a velocidade que talvez conseguíssemos se não tivéssemos este tipo de legislação. Até porque os terrenos, esta coisa também que se fala dos terrenos não estarem disponíveis, é uma realidade. Os terrenos são escassos e não só são escassos, como o problema de não se construir em massa faz com que os preços dos terrenos também não baixem automaticamente. Portanto, os vendedores dos terrenos também se fazem valer, não é? Daquilo que têm. E, portanto, é muito difícil combater a oferta de uma forma rápida. E, portanto, eu sinceramente, do ponto de vista de residencial, estou bastante otimista, porque acho que os fundamentais estão a nosso favor, e acho que se nós tivermos tivermos projetos especiais, mesmo nos maus momentos, vamos ser as primeiras escolhas para os clientes. E, portanto, eu prefiro focar-me nos projetos especiais, apesar de ter conhecimento e de perceber que os projetos de classe média e classe baixa sejam um fenómeno em termos de vendas para quem está a fazê-los. Sim. O nosso ADN foca-se mais nas coisas que nos motivam e nós temos que ter paixão todos os dias para trabalhar. E, portanto, escolhemos este nicho. No turístico, há um assessment que eu faço que é muito prático, que é eu com a mesma idade, o meu pai com a minha idade viajou 10 vezes menos e o meu filho com a minha idade vai viajar 10 vezes mais. E isto é uma realidade muito prática que nós conseguimos perceber. Nós conseguimos perceber que está a haver uma democratização nas airlines, já há projetos, por exemplo, da Ryanair, que querem alterar as legislações para conseguirem fomentar as viagens em pé nos aviões. E, portanto, nós estamos a perceber que cada vez os bilhetes são mais baratos, cada vez são mais acessíveis, cada vez há mais tráfego, há mais circulação de passageiros não residentes. Portugal está como o 8º destino europeu de passageiros não residentes, o turismo está a crescer 10 vezes ao ano em número de turistas e cresce 17%
em receita destes turistas. Portanto, nossas operações, nós tínhamos um breakdown há 5 anos atrás ou há 3 anos atrás de 70% de receitas vinha proveniente 75% de receitas vinha proveniente do alojamento e 25% das receitas vinha proveniente de F&B, spa, ou seja, receita não alojamento. Sim. E hoje em dia temos 70-30. E ainda assim, os rácios de RevPAR e ADR, ou seja, a nossa receita proveniente do alojamento está a crescer todos os anos. Sim. E mesmo assim, em termos de rácio perante a receita total, é menor. Ou seja, o novo turista não só está a vir mais em número, como o novo turista gasta muito mais cá em Portugal, deixa muito mais dinheiro em Portugal do que deixava. E, portanto, eu acho que também no mundo hoteleiro e no mundo turístico, eu acho que estou bastante otimista. É óbvio que há gargalos que têm que ser resolvidos, nomeadamente o aeroporto, acho que é uma coisa que tem que ser resolvida, porque nós não vamos conseguir aumentar o número de turistas muito mais do que temos. E isso é, de facto, uma variável que muda tudo, não é? Certo. Mas, portanto, eu acho que nós estamos bastante otimistas nestes dois setores. Desafios, o que é que nós vemos como ameaças e como desafios? A burocracia é sem dúvida um desafio. Eu acho que hoje em dia cada entidade que lhe é dada alguma responsabilidade exige-nos 700 papéis para nós assinarmos. Às vezes nem percebemos bem qual é que é o fundamento do papel e eu acho mesmo que as obras e os procedimentos todos de licenciamento estão muito burocráticos. Os tempos de decisão são muito burocráticos e a falta de responsabilização dos técnicos não é falta, coitados, eles até são responsabilizados, mas o problema é que não conseguem decidir sozinhos. Sim. E, portanto, não há uma delegação eficiente no processo de decisão de licenciamentos. Isso faz com que nós tenhamos que bater a todas as campainhas, mesmo agora no Simplex. O que é que acabou por acontecer? Acabou por acontecer que os PIPs que nós tínhamos que pôr acabam por ser quase licenciamentos, que têm que ter pareceres de tudo e mais umas botas. Eu que fazia muitas comunicações prévias antes deste Simplex, agora tenho mais dificuldade nas próprias comunicações prévias, porque antes as câmaras viam os PIPs que nos permitiam fazer uma comunicação prévia posterior como uma espécie de balizamento de parâmetros. Sim. E hoje em dia já vê com um risco diferente que vai entrar uma comunicação prévia a seguir. Então antes era um processo muito mais eficiente e depois nós submetíamos as comunicações prévias e as câmaras diziam-nos, olha, mas este aqui não está verdadeiramente aderente, e nós corrigíamos, mas a obra já estava a andar. Hoje em dia já é diferente. Portanto, eu acho que a burocracia e os licenciamentos são as verdadeiras ameaças que nós temos. Tens sentido, então, mais tempo de licenciamento, mesmo fazendo comunicação prévia com este novo Simplex? Eu estou a sentir, nos casos em que eu usava comunicação prévia, um processo mais lento. No caso em que usava licenciamento, não estou a sentir uma agilidade diferente. Mas pronto, mas isto também depois depende de câmara para câmara. Claro. Estou a sentir, o que eu estou a sentir de benéfico, e houve coisas boas, é que eu acho que as câmaras e as equipas das câmaras sentem que isto também é um problema e, portanto, o que antes era uma resposta um bocadinho para ter mais um despacho e que era mais, pronto, ele há de responder mais à frente e depois logo tratamos disto, hoje em dia já não é assim, ou seja, já sinto que há uma vontade das próprias pessoas, dos interlocutores que eu recebo, tanto das câmaras como das entidades, em querer resolver o processo e andar para a frente. E isso, nas câmaras em que eu atuo, tem sido uma mudança de atitude que eu acho que é no bom sentido. Claro. E isso acho que é positivo. Boa. E em termos, quer dizer, com a evolução do tempo e do mercado, tu sentes que houve um nível de exigência maior por parte dos compradores de apartamentos finais e por parte também dos investidores? Por parte dos investidores, claramente, ou seja, eu acho que os investidores antes, pelo menos os investidores com quem eu trabalhava, acho que nem sequer eram muito familiarizados com os rácios que hoje nós falamos. Claro. Acho que os próprios projetos, eu lembro-me de em casa os projetos serem falados como 30% é o terreno, 30% é as obras e 30% é os resultados e 10% é o risco. E hoje em dia nós temos uma série de rácios para avaliar
não só o andamento dos próprios projetos, como o retorno financeiro que entregamos aos investidores e, portanto, nesse aspecto, acho que não só estão muito mais exigentes, como o mercado está muito mais sofisticado e até os bancos também. Eu acho que isso até é um descanso para os bancos, porque basicamente nós olhamos para os projetos um bocadinho com a mesma linguagem que os bancos olham e portanto, acaba por ser tudo muito mais transparente. Por outro lado, no nível dos clientes, sim, temos nacionalidades. Primeiro, eu acho que varia de acordo com a nacionalidade. Temos nacionalidades que prestam muito mais atenção ao detalhe do acabamento e tudo mais. Temos nacionalidades que são muito mais exigentes nos serviços. Começamos a ter clientes que sentem necessidades de comunidades dentro dos próprios empreendimentos, porque eu acho que aqui em Portugal nós fazemos muita vida com a nossa própria comunidade, ou seja, nós não somos necessariamente os melhores amigos dos nossos vizinhos, mas temos outras culturas que vêm com essa tradição e que, portanto, quando vêm para Portugal e vêm para Portugal para um país novo e querem aqui estabelecer algumas relações e algumas ligações, um primeiro local óbvio é o condomínio onde se inserem. E, portanto, estão à espera do promotor uma criação quase de comunidade e de uns serviços partilhados em comunidade que também estimulem essas relações e essa criação desses laços. E eu isso não estava à espera. Há 2 anos atrás não tinha essa visão e hoje em dia sentimos isso. E hoje em dia sinto que há perguntas de clientes que são nesse sentido. Perguntam-nos quem é que são os outros clientes no empreendimento, perguntam se têm miúdos novos, perguntam se os amigos, se os filhos vão ter amigos ali, e isso nunca foi uma preocupação. E por outro lado, também sinto que também há uma exigência maior nos próprios serviços que às vezes entregamos. Nós não somos muito... Não entregamos domóticas muito extensivas, nem muito ao pormenor, porque depois nos prendem em determinados sistemas, gostamos de ter os sistemas abertos, e já temos clientes, principalmente a nova geração de clientes mais jovens a comprar imóveis caros, perguntam-nos se já casa com os sistemas que eles têm e tudo mais. Portanto, ou seja, já tem outro nível de exigência de coisas que não perguntavam antes. E hoje em dia nós vemos-nos forçados a entregar, forçados e com gosto, a entregar um bocadinho um dossiê. Nós fazemos um dossiê para o cliente e até estamos a criar um portal do cliente e um portal do investidor. Eu espero estar no ar ainda até o final deste ano. E no portal do cliente nós já termos as novidades da localização e da comunidade onde nos estamos a inserir, para o cliente começar a ter um bocadinho de relação com o empreendimento que vai adquirir e saber que está a abrir uma nova farmácia ali ao lado, um novo hipermercado, e portanto estamos a começar a trabalhar isto e ter quase o nosso departamento comercial está a ter uma pessoa que está focada na comunidade à volta para isto, que era uma coisa que eu já fazia no Brasil. Aqui não via ninguém a dar importância a isso, portanto nós nunca tínhamos avançado e começamos agora a ver os clientes a pedirem-nos um bocadinho isso. Interessante. Muito bem. E agora uma última pergunta. Quando tu pensas na Noronha Sanches a 10 e a 20 anos, como é que tu imaginas a empresa? Bom, acho que esta é uma visão que eu tenho hoje, mas que pode ter bastantes mudanças. Basicamente, nós vamos iniciar este processo de aposta quase cega na cultura, que isso seja transversal a clientes, investidores e colaboradores. Quero criar pactos que todos os dias mais robustos com a parte do investimento, com a parte da banca e com a parte dos clientes. E queria que a empresa daqui a 10 anos fosse reconhecida como uma referência nos setores em que atua, porque nós queremos atuar, estamos a abrir um bocadinho o espectro dentro das áreas de living. O próximo fundo será um bocadinho diferente do desenvolvimento buy to sell, e portanto nós queríamos que fosse uma referência nos mercados em que atua, sempre como projetos de assinatura. Nós queremos ter uma assinatura própria nos nossos projetos, um reconhecimento imediato de qualidade, com uma perseguição quase obsessiva pela qualidade que é entregar ao cliente e ao investidor, e portanto queremos ser reconhecidos nisso, por isso no mercado de capitais,
e no mercado do cliente final. No mercado de capitais tem uma nuance que é assim mais às vezes complexa, com os investidores muito institucionais, porque nós acreditamos que para deixar a nossa marca nos projetos temos que ter um nível de controle sobre o projeto que às vezes não é compatível com algum tipo de investidores, mas queremos que isso seja tanto mais reconhecido, porque se houver esse reconhecimento vai haver essa confiança por parte de todos os players. Se houver essa confiança, então os investidores também investem com outra segurança em nós. Claro. Portanto, é isso que nós gostaríamos e eventualmente em Portugal mais espalhados nas geografias e quem sabe fora também, não sei. Não tenho nada planeado, mas... Sim. Feito bem. Só uma curiosidade que disseste aí. Disseste que estavas a pensar no novo fundo fora do Build to Sell, mas estás a pensar... nós estamos a ponderar, a estudar, ainda não tem o formato claro, mas vários tipos de residências de arrendamento em mid-term e residências de estudantes. Vão explorar várias áreas no mid-term, sejam eles para nómadas digitais, sejam eles para estudantes, sejam eles para híbridos. E estamos a estabelecer alguns protocolos com algumas instituições para ver se conseguimos fazer isso acontecer o mais rapidamente possível em modelos atrativos, e será uma sinergia interessante que nós queremos criar daquilo que são as comunidades de serviços típicas deste tipo de cliente, ou seja, um cliente que vai para uma residência de estudantes hoje em dia está à procura de colóquios, está à procura de que haja alguma coisa que os liga aos outros quartos, porque eles vão fazer amigos ali naquele período que vivem, os nómadas digitais iguais, e portanto este sentido de comunidade nós queremos aplicar aos empreendimentos com um bocadinho um ênfase um bocadinho maior, e depois migrá-lo, claro, com as devidas adaptações para a parte residencial, sem querer ser intrusivo para quem quer comprar e não o chateiem, mas para ser uma opção para quem quer comprar e que quer ser mais inclusivo numa comunidade. E nós queremos fazer isso até porque achamos que é essa proximidade que nós vamos conquistando com o cliente, porque se eu tivesse uma fábrica de Coca-Colas e tivesse um supermercado que me comprasse Coca-Colas todos os anos, eu tenho uma relação com o meu cliente todos os anos, ano após ano, eu renegocio os contratos, não é? Claro. Eu quando vendo um imóvel a um cliente, o cliente, eu tenho ali uma relação de pós-venda e com o cliente durante mais uns anos, mas depois vai esmorecendo e nós ficamos órfãos do empreendimento. O empreendimento deixa de ser nosso, passa a ser de um condomínio que assume. E eu, ao criar uma comunidade destas, eu acho que é uma excelente oportunidade de nós trabalharmos a vontade dos clientes e também o aprimoramento dos nossos empreendimentos no futuro, até porque nós temos clientes que já se tornaram nossos investidores que já se tornaram nossos clientes, e nós achamos que isto é um ambiente saudável e, portanto, queremos promover cada vez mais isso. Boa, perfeito. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu pela oportunidade e desejo também muito sucesso à Harvard e muitas colaborações futuras. Claro que sim. Obrigado.